Boa noite a todos e todas. É um prazer aqui estarmos de volta na discussão da simulação computacional de materiais. E hoje, nessa sexta-feira, a gente vai estar dando continuidade, né, à prática do laboratório com elementos finitos, né, e vamos estudar um outro sistema do que foi visto em complemento ao que foi visto ontem, né. Então, vou estar apresentando aqui para vocês algumas das ideias sobre o modelo físico e também quanto, né, o que a gente vai estar realizando na prática de hoje. Bom, eu volto a agradecer, né, tanto a colaboração da doutora Daniela Damasceno e do Dr. Álvaro Torres, que o Álvaro vai ser quem vai estar conduzindo parte das atividades hoje, né. Dentro dessa proposta, a gente vai utilizar um outro modelo físico, em complemento ao que foi visto ontem, né, com elementos finitos, mas a gente vai estar utilizando o mesmo software, né, o Elmer, para fazer a realização das simulações. Bom, só relembrando, contextualizando, né, aquilo que nós vimos ontem, também na aula passada, né, vamos relembrar um pouquinho sobre os objetivos do cálculo ou do método de elementos finitos, né. O que você tem normalmente é uma equação, né, que ela representa, de uma forma geral, um certo comportamento de um sistema quando você aplica uma certa carga, né, e esses termos, só relembrando dessa equação, uma é a propriedade do sistema, que a gente, intrínseca, né, daquele material, né, a outra vai ser um determinado comportamento, que a gente, ou algum parâmetro físico que a gente gostaria de estar explorando e verificando como é que ele varia em função espacialmente ou temporalmente, né? E, finalmente, um carregamento, né, que aí, a depender do sistema físico, né, você pode ter diversas possibilidades. O que a gente vai estar explorando aqui vai ser um pouquinho dessa diversidade, né, de fenômenos que a gente pode estar usando com elementos finitos, né? Na prática, numericamente, o que vai estar sendo resolvido, né, é essa equação. Você note que envolve uma inversa, né, e de uma determinada matriz, por exemplo, e o custo computacional vai depender do número de elementos, né, que você teria no sistema, né? Então, que tipo de comportamento, em princípio, a gente poderia estar explorando aqui, né? Foi aquilo que foi discutido na semana passada. Ontem, a gente viu um estudo prático do comportamento elástico, né, onde a gente estava explorando, né, para uma dada rigidez do material, a gente estava observando como é que era o deslocamento, né, e, ao mesmo tempo, para uma dada força que você estaria aplicando, né. Hoje a gente vai fazer algo diferente, vamos utilizar, então, explorar fenômenos térmicos, né, onde a propriedade intrínseca daquele material vai ser a condutividade, e a gente vai estar olhando como a temperatura varia espacialmente e temporalmente, né, para uma determinada fonte de calor, né. Então, vai ser a equação de calor, a lei de Fourier, que a gente vai estar simulando hoje à noite, né. Bom, isso pode ser estendido para uma série de outros sistemas, como vocês viram, né, a Daniela havia mostrado. Você pode fazer uma descrição da dinâmica de fluidos, né, por exemplo, as equações de Navier-Stokes, onde a propriedade intrínseca aqui vai ser a viscosidade, e a gente vai estar olhando para o campo de velocidades, né, dado uma força ou uma diferença de pressão que você possa estar aplicando ao sistema. Da mesma forma, a gente pode olhar, né, do ponto de vista eletrostático, né, onde aqui a gente vai estar, a nossa propriedade intrínseca vai ser a permissividade de elétrica, e comportamento, a gente está olhando para como o potencial elétrico, né, se comporta em função, né, de novo, espacialmente ou temporalmente, né, e nosso carregamento vai ser a partir da carga elétrica. Então, o que a gente vai, é sempre importante frisar, né, a gente vai estar procurando entender como é que é esse comportamento, e note a diversidade de fenômenos físicos que podem ser aplicados, e, ao mesmo tempo, também você pode combinar, né, essas diferentes situações. Então, eu posso ter um comportamento, simular um comportamento elástico com um gradiente de temperatura, né, ou mesmo um fluido carregado, né, que aí você pode ver o comportamento eletrostático,
E não está aqui, mas uma outra que poderia ser pensada seria a equação, né, de transferência de massa, ou seja, você tem a equação de difusão, né, dos componentes químicos em um determinado sistema. Então, várias dessas propriedades, em particular, né, note que a gente pode calcular via primeiros princípios, e o exemplo que foi explorado ontem foi é relativo, né, à questão da rigidez, né, que essencialmente o caso mais geral entre a relação de tensão e deformação, ela estaria ligada, né, a propriedade intrínseca do meu material seria as constantes elásticas, e a gente poderia estar incluindo, por exemplo, a Book módulos, ou a combinação, o módulo de Young e a razão de Poisson, que na verdade são combinações das constantes elásticas. E com isso a gente verificar, né, como é que era o comportamento da deformação em função de uma carga que a gente estaria aplicando. E o caso que nós estudamos foi essa proposta, né, de alterna protética, né, onde você colocava uma certa carga, né, nesse ponto e via como é que seria o comportamento, né, tanto das tensões quanto dos deslocamentos para uma dada a força externa que estaria sendo aplicada a esse objeto, né. E aí, dentro dessa proposta, né, vocês viram os vários passos necessários para a gente estar aplicando os elementos finitos, né, desde a criação do modelo, né, a criação do grid, né, a escolha do modelo físico, né, a imposição das condições periódicas, as condições de contorno, né, e em quais pontos, né, espacialmente, né, a gente estaria aplicando esse carregamento e fazendo um pós-processamento, ou seja, visualizando o efeito quando você aplica uma determinada carregamento no seu sistema. Né. Bom, hoje à noite a gente vai fazer uma coisa diferente, né, para vocês verem tanto a diversidade e também o poder desse tipo de método, onde vamos estar olhando para a distribuição de temperatura numa bateria de íon à base de lítio, né. Então, essas escolhas, você vai ver que vai ser um modelo, talvez até do ponto de vista geométrico, né, não seja o mais próximo do que a gente teria de uma bateria de lítio, né, mas seria uma forma fácil de estar simulando dentro da nossa limitação das máquinas virtuais, né, que foram passadas para vocês, e ela faz uma ponte com as observações e os exercícios que realizamos com a aprendizagem de máquina, né. Então, com a aprendizagem de máquina, a gente explorou quais classes de materiais, né, você poderia ter, que poderia ser interessante, né, para baterias de lítio. Envolvia, por exemplo, obter a voltagem, uma série de outras propriedades intrínsecas, né, naquele material. Então, dessa forma, a gente vai estar olhando para um outro aspecto, ou seja, outro modelo físico, né, e com a aplicação que conversa com o que nós realizamos na prática do aprendizagem de máquina, né. E lembrando que nessa prática de aprendizagem de máquina, várias dessas propriedades elas serão obtidas via cálculo de primeiros princípios. Essa aqui é a proposta hoje à noite, né. Bom, então, qual que vai ser o nosso modelo físico, né? O nosso modelo físico, ele vai estar envolvendo a difusão de calor, né? Ele vai seguir a chamada lei de Fourier, onde a taxa de fluxo de energia térmica ela é proporcional a menos gradiente da temperatura, né? Onde a gente pode expressar o nosso sistema inteiro, né, de uma maneira mais geral, né, como sendo essa região, que vai ser a região ômega, nossa região do domínio, e o gama seria a nossa região de fronteira. Isso aqui vai ser importante porque a gente vai precisar determinar as nossas condições de contorno, né, e quais os modelos físicos que a gente vai estar aplicando em cada região, né, do modelo geométrico que a gente vai explorar, né. Então, dada essa a modelagem, né, da lei de Fourier, né, então, a equação diferencial, da qual depende, né, da variação da temperatura, e a propriedade intrínseca aqui do material seria a condutividade térmica, né, e a tensão, e note que o nosso campo externo, ou melhor, o carregamento que a gente estaria fazendo seria uma fonte de calor, né, que vamos impor ao sistema, né.
Nesse caso em particular, que vai ser explorado aqui, note que na fronteira, né, a minha temperatura ela é constante, né, então significa que a gente vai estar aplicando, né, para quem já tem essa experiência ou já ouviu comentários sobre as condições de contorno, né, essa é uma condição de contorno que é tipicamente a condição de Dietrich. Dietrich, ele é um nome alemão, né? Se a gente teria uma outra alternativa que não manter a temperatura constante, né? Mas mostrar que a taxa de condução de calor, né, na fronteira, né, ela seria dada, ou seja, significa que você estaria fornecendo quem seria a variação, né, a derivada normal, né, da temperatura espacialmente. Isso aqui seria a condição de von Neumann, né? E com isso a gente consegue estar explorando diferentes situações do ponto de vista físico. Você pode, inclusive, fazer até propor uma condição de contorno mista, onde a taxa de calor, né, conduzida é proporcional à diferença de temperatura, né? Mas, nesse caso, a gente vai estar impondo, né, essas condições de contorno, onde a temperatura aqui na fronteira, né, ela é constante. Bom, quem é essa equação, esse modelo físico na prática, né? Isso aqui nada mais é do que uma equação diferencial parcial, né, é a equação de calor de Fourier, né, e note que esse termo de nada mais é do que o laplaciano, né, da temperatura em função das coordenadas espaciais, né, e aí o que a gente vai estar observando é como é a taxa de variação de temperatura com o tempo, né, e localmente, a cada ponto, né, você pode ver como é que como é a temperatura no sistema físico, né? Aqui só para uma questão de nomenclatura, né? Nós teríamos a condutividade térmica, que a gente vai fornecer, né, essa informação, bem como as condições de contorno, né, e vamos ver essa propriedade, como ela vai estar variando espacialmente e também temporalmente, né? E a capacidade calorífica do material, que é outra propriedade intrínseca, né, da qual a gente vai estar explorando, né, ou informando, né, durante o processo da simulação. E também temos o controle, né, da fonte, ou melhor, do carregamento, que no caso seria, né, a fonte de calor que vai ser incluída no nosso sistema. Então, vai ser esse modelo físico, que no caso anterior de ontem a gente explorou, né, o que seria a relação de Hooke, e aqui a gente vai estar explorando a equação de calor, né, a qual a gente pode explorar com a lei de Fourier, né, que você, em combinação com a conservação de energia, né, a gente chega nessa expressão. Bom, esse mesmo tipo de modelo, ele pode ser também utilizado para outros fenômenos físicos, por exemplo, a equação de difusão, né, a gente pode fazer um paralelo em relação a isso, e a equação de Fokker-Planck, que vai uma alternativa para descrever o movimento browniano, né, também pode ser simulado, né, dessa forma. Com isso, esse seria o nosso modelo físico, né, da qual a gente estaria trabalhando, né. Bom, então, o nosso modelo de bateria, por uma questão de simplicidade, né, a gente vai usar o modelo, né, da qual você tem um cilindro, que seria o cilindro que estaria representando o núcleo de eletricidade daquele material. A gente vai fornecer esse modelo estrutural 3D, né, simplificado, como naquele processo dos passos necessários para a gente realizar os elementos finitos, vamos criar uma malha em cima desse modelo físico, ou melhor, desse modelo geométrico, né. Note que em algumas regiões você pode explorar, né, você vai ter uma maior densidade, principalmente na fronteira, como a Daniela havia comentado ontem, né, a gente vai ter uma maior densidade de elementos em nós, né. Em algumas outras regiões, você pode ter uma variação, né, em termos né, desses elementos. Aqui, no caso, a gente vai usar triângulos, uma triangulação, né, para poder fazer esse grid, nessa malha, né, para esse sistema, né. Bom, o que a gente vai estar olhando, no final das contas? Para dada uma fonte de calor, né, vamos estar olhando a variação de temperatura espacialmente, né, temporalmente, né, no nosso sistema físico, né. Então, com isso, você consegue
entender, por exemplo, uma dada geometria, o que, é que seria mais provável, né, ou melhor, condições ótimas ou condições, entender de fato, né, como seria o processo de condução de calor, né, para esses sistemas. E a gente vai, a proposta, então, vamos fazer hoje um exemplo, né, e vai ficar como uma proposta para o relatório, é a gente explorar diferentes condições, né, seja da temperatura, do formato, do modelo geométrico, e também da fonte de calor, né, onde, nesse caso, vamos explorar ao menos duas geometrias, né, são pilhas usuais que você conhece, então as baterias de lítio, usualmente ela não tem tanto essa geometria, né, mas mais por uma questão de simplicidade do nosso modelo geométrico, né, e está disponível nesse endereço, né, que vamos colocar no GitHub, ainda, imagino que ainda não esteja lá, mas que vai ser disponibilizado para vocês, né, essencialmente, para cada número USP, né, a gente vai ter uma informação sobre vocês vão explorar a fonte de calor, uma certa temperatura, né, na região de contorno, e um tipo de modelo geométrico, né, daquele sistema. Tá? Então, com isso, a gente vai varrer, né, tanto o papel da fonte, né, onde fica localizada a temperatura, qual seria essa temperatura, né, nos limites, no contorno do nosso sistema, e o efeito quando você tem diferentes geometrias, né, em termos da condução de calor. Tá? Então, com isso, a gente vai fazer uma descrição, né, de novo, acho que com a contribuição de todos, para poder entender qual que é o efeito de você ter uma variação de temperatura com diferentes modelos geométricos, né, e como a gente pode estar variando, por exemplo, a fonte de calor, né, de modo a ter uma maior compreensão, né, daqueles sistemas. Tá? Então, essa vai ser a atividade, né, para ser entregue ao final aí do último relatório, né, de atividades dos laboratórios, e com isso, né, a gente acaba encerrando essas atividades em termos, né, com os elementos finitos, e acho que é importante relembrar a maneira como podemos fazer as conexões entre as diferentes escalas, né, e os diferentes métodos. Né? Então, note que aqui, de novo, esse olhar mais do contínuo, né, mas que a gente pode incluir informações que vêm e que podem ser obtidas via cálculo de primeiros princípios, né, ou mesmo dinâmica molecular. Você poderia, por exemplo, verificar, né, como é que seria obter, né, algumas constantes termodinâmicas intrínsecas desses materiais, né, ao mesmo tempo que a gente poderia estar explorando quem seria a voltagem, né, para um determinado material, seja por primeiros princípios, seja usando a aprendizagem de máquina, ou a combinação com o aprendizado de máquina. Então, da minha parte, essa seria a discussão que eu estaria apresentando para vocês. Eu vou parar aqui a gravação, né? Se alguém tiver, eu vou dar uns 5 minutos de intervalo, que é o tempo para vocês poderem estar, quem quiser estar acompanhando, poder ligar a máquina virtual, né?